O Web Jornal do Paulo Maciel, de 27 de setembro de 2022. Olha, estamos já na terça-feira, o segundo dia útil da semana. Dia de São Vicente de Paulo, um santo conhecidíssimo na igreja, né? São Fidêncio, São Florentino. Olha, dia 27 a fase da lua é nova. Estamos no 277º, aliás, 270º dia do ano. 270 dias do ano estão se passando. 170º dia. Faltam 95 dias para terminar 2022. Está vigendo a estação do ano da primavera brasileira, que iniciou-se no dia 22. Setembro é o 9º mês do ano, tem 30 dias, está indo para a reta final, né? O mês consagrado à Bíblia. É o mês também da pátria. Comemoramos neste mês 200 anos da nossa independência. Independência ou morte! Foi o grito de Dom Pedro I às margens do rio Ipiranga. É o mês do trânsito. Comemoramos neste mês também o dia da TV brasileira, dia do fazendeiro, dia da árvore, dia mundial do carro. Tivemos o dia do rádio, dia da radiodifusão no domingo. Eu, que sou radialista, fico muito lisonjeado, né, pelo dia do rádio e dia da radiodifusão. Trabalhei mais de 30 anos no rádio. Bem, e vamos ver o que comemoramos nesta data, 27 de setembro. É dia da música popular brasileira, dia da caridade, dia de São Cosme e Damião. Essa data também é comemorada no dia 26. Então, muitas vezes comemora-se no dia 26 e em outros casos dia 27. Então, São Cosme e Damião tem duas datas. Dia do Encanador, Dia Mundial do Turismo, Dia Nacional da Doação de Órgãos, Dia Nacional do Turismólogo, pessoal que mexe com turismo, e dos profissionais do turismo, né? E Dia Nacional dos Vicentinos. Aqui em Colatina, na rua de Walter Ribeiro Soares, tem um prédio dos Vicentinos. Um abraço para o meu amigo Teófilo, que atua há muitos anos lá nos Vicentinos. Alô, Teófilo, um grande abraço para você. Indicadores da economia, olha, o salário mínimo nacional, R$ 1.212. Taxa Selic, 13,75% ao ano, divulgada em setembro agora. Inflação dos últimos 12 meses, a inflação em queda, graças a Deus. Medida pelo IPCA do IBGE, 8,73%. Esse é o índice de 12 meses. Outras informações, loteria de números, gente, loteria de números. A Mega Sena, hein? Você já viu? A Mega Sena está em 200 milhões. Quem gosta de aposta fica maluco, no bom sentido, né? Fica alvoroçado, fica agitado. É o concurso 2523 da Mega Sena, realizado no último sábado, dia 24 de setembro de 2022, no Espaço da Sorte, em São Paulo, na Avenida Paulista, número 750, não teve acertador para 6 dezenas. Os números sorteados foram 01, 10, 27, 36, 37 e 45. O próximo concurso 2524 será nesta quarta-feira, dia 28 de setembro. Estima-se um prêmio de 200 milhões de reais. É um prêmio digno de Mega da Virada, né? Já existe, inclusive, um acumulado superior a 169 milhões de reais. A Quina teve 294 ganhadores. Cada ganhador receberá R$ 44.862. Os 20.572 acertadores da quadra terão um prêmio individual de R$ 915. Olha, a arrecadação foi superior a R$ 228.765.000. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas da quarta-feira. Então, quem gosta de apostar, né, está com o coração batendo cada vez mais forte. Vamos às manchetes do jornal A Tribuna, o único jornal que circula de forma impressa
aqui no Espírito Santo, nas padarias, lanchonetes, bancas de jornais e revistas. Vejamos a edição de domingo, 25 de setembro de 2022. São as manchetes de capa. Alimentos que ajudam a prevenir cáries. Você sabe de algum alimento que as pessoas dizem que ajuda a conservar os dentes? Você sabe? Bióloga atacada por onça respira sem aparelhos. Mais de 100 vão à justiça todo dia no estado do Espírito Santo contra o INSS. A maioria dos casos são de pessoas que tentam obter algum benefício do Instituto e, diante da resposta negativa, precisaram recorrer às vias judiciais em busca de reverter a decisão. Casais lançam seus diários na internet. O casal de empresários Bárbara Franco e Júnior Dalpra compartilha todos os detalhes e a rotina da reforma do novo lar para inspirar os seguidores. Perigo, hein? Ficar passando dados demais aí na internet. Cuidado, hein? Colunas Fonte Grande. Coluna, né? Coluna Fonte Grande. Depois tem outras. Na Fonte Grande, venda de lanchas, barcos à vela e jet ski aumentou 50% nos primeiros 8 meses deste ano. Mundo digital, 6 riscos que os jogos online oferecem para os adolescentes e as crianças. Sexo e saúde, vamos esclarecer que não existe idade para a mulher sentir prazer. Isto é algo individual, diz aqui a coluna. Pop.zap, estou tentando viver um dia de cada vez, afirma a cantora Paula Fernandes após acidente. Gilmar Ferreira, em sua coluna, diz: por maior que seja o otimismo, não temos mais do que a doce ilusão de ganhar a Copa. Agora vamos a outras manchetes. Falta de tempo faz surgir uma geração de distraídos e ansiosos. Quando hormônios em adolescentes podem virar problema. É a doutora Bruna dizendo que tem vários fatores. Mecânico sai para comprar cerveja e morre em tiroteio entre PM e bandidos. Manchetes do domingo. Agora vamos ao jornal de segunda-feira, dia 26 de setembro de 2022. Na segunda ele só circula online, tá? A Tribuna tem um dia, segunda-feira, que só fica na internet. Coluna de religião. Cantor gospel lança músicas que acalmam o coração em seus 25 anos de carreira. Coluna do Gilmar Ferreira. Com chegada de investidores, revelações não têm os valores de tempos atrás. Motorista fica ferido durante desabamento em obra no centro de Vitória. Aos 10 anos, modelo masculino, coleciona prêmios. Olha, menininho, Paulo Poton, mora em Guarapari. Estou feliz pela fase que estou vivendo. É uma legenda de fotografia. Não sei quem falou isso, hein? Banho frio ajuda a controlar diabetes. Novo aliado contra as rugas. 280 mortos em acidentes com motos. Inclusive, a empresária morre a caminho da igreja. Vítima mais recente da violência no trânsito morreu após bater na traseira de uma picape na Rodovia do Sol, em Vila Velha. Outras 257 pessoas morreram em vários acidentes nas vias do estado. Araceli Guimarães Oliveira tinha 26 anos. Incêndio destrói casa e mata jovem. Vítima morreu enquanto dormia dentro do imóvel no bairro Maria Ortiz, em Vitória. Perdi tudo que tinha, diz José Marcelino, dono da casa destruída. O pedreiro José Marcelino lamentou pela vida da jovem que ele acolheu em casa e por ter perdido a moradia que ele mesmo construiu sozinho. Fé. Vamos falar de fé agora, porque domingo foi dia de missa de preceito para o católico, e todos os dias tem missas, em qualquer lugar que você for, qualquer cidade, sempre haverá uma missa numa igreja diariamente. Aqui em Colatina, diariamente tem missas. No Mosteiro das Irmãs Clarissas, por exemplo, todos os dias às 7 horas.
das 7 horas da manhã, na catedral, todos os dias, às 19 horas. Vamos falar da missa de domingo, que é a missa de preceito do católico. A Igreja Católica vivencia 26ª semana do tempo comum e Padre Valdeci orienta sobre eleições 2022. Votar em quem apoia a família, que seja anti-drogas e também que apoie a Igreja, o Evangelho. Na missa das 7 horas, na Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina, no domingo 25 de setembro de 2022, o padre José Valdeci Romão, pároco local, informou que no mês de outubro próximo serão realizados 2 importantes eventos na paróquia central. Estão sendo preparados o encontro de gestantes e o encontro de viúvos. Os interessados em participar já podem procurar a secretaria. O telefone é 0 operadora 27 2102 5010. Outra informação para os tutores de animais, os proprietários de animais, no dia 4 de outubro, ao fim da missa, haverá bênção para os bichos de estimação na catedral, hein? E está ocorrendo também uma exposição sobre a Bíblia no edifício João Paulo II, já que este é o mês dedicado ao livro sagrado. Agora vamos à homilia do padre na missa das 7 horas de domingo. Eu colhi algumas informações de sua longa homilia, longa e importante homilia. Ele fez uma homilia belíssima. O padre Valdeci, para isso, é muito especial. Olha, na homilia o padre lembrou que um dos lugares para ler e acolher a palavra de Deus é a liturgia dominical. Sobre os textos bíblicos do dia, diz que a parábola do rico e Lázaro fecha um ciclo de 3 domingos em que o Senhor trata da misericórdia e economia do reino. Na primeira leitura, o profeta Amós fala dos poderosos que vivem na fartura e banquetes e esquecem dos necessitados. Por isso foram para o exílio. O povo judeu foi para o exílio, né? Puxa vida, né? Os hebreus, eles tiveram esse castigo praticamente, né? Por isso os hebreus foram para o exílio, pois não prestaram atenção aos sinais dos tempos. No domingo anterior, Jesus orientou usar o dinheiro injusto, né? Aquela parábola do administrador infiel, usar o dinheiro injusto para fazer amizades. E é um recado aos fariseus, muito ciosos de sua fé, mas com muito amor ao dinheiro também. O mestre mostra a parábola do rico e Lázaro a fim de lhes dar um choque de realidade. O texto diz que Lázaro vivia à porta do rico, que fazia festa todo dia e não dava atenção ao pobre que ficava na porta. É uma catequese sobre a escatologia, ou seja, as últimas coisas da nossa vida, né? É um termo teológico, as últimas coisas, espiritualmente falando, e a realidade que nos espera após esta vida terrena. O rico não é condenado por ter dinheiro, mas porque ele prescinde de Deus, não usa o dinheiro para fazer amigos. O pecado dele é a indiferença para com aquele pobre que estava à sua porta, ou seja, sua falta de solidariedade. Só o pobre tem nome nessa parábola, chama-se Lázaro, que significa Deus protege. Já o rico não tem nome na história, pois já o tem na sociedade. Ele é rico, né? Famoso. Assim como na parábola, devemos escutar os ensinamentos de Moisés e dos profetas aqui nessa peregrinação terrestre, tendo em vista que após a morte a situação será irreversível. Agora é o tempo de conversão, na prática da caridade, do amor fraterno. Depois desta vida, o abismo entre o céu, a região de sossego, e o inferno, região de tormentos, prevalecerá. O abismo vai prevalecer após essa nossa passagem aqui. Aqui é o tempo do pedido de perdão, do arrependimento, da reconciliação com Deus. O sacerdote alertou os fiéis para os acontecimentos do mundo de hoje, quando se vê uma campanha de descristianização. Verdade.
um crescente paganismo, um crescente ateísmo, um diferentismo religioso. Algo bastante perigoso, pois é um movimento que vai crescendo, inclusive na área política. Ele criticou os políticos que defendem regimes que prendem padres e freiras em tempos obscuros para a fé. Olha, o presbítero orientou os católicos para que votem corretamente no próximo domingo, dia 2 de outubro de 2022, quando haverá eleição para presidente da República, governador, senador, deputados. É o momento em que a sociedade delega pessoas para agir em seu nome. Quando você vota, você coloca uma pessoa lá para agir em seu nome. O eleitor concorda com as ideias que o candidato defende ao votar nele. Então, quando você vota em alguém, você está concordando com as coisas que ele pensa. Por isso é necessário verificar se o passado do candidato é de honestidade. Será que você deixaria esse candidato em quem você vai votar tomar conta do seu dinheiro, do seu cofre, das suas joias, do seu imóvel? Você deixaria ele tomar conta? Não devemos votar em candidatos que são contra a família, não. Contra a família, recuse esses candidatos. Não devemos votar em candidatos que são a favor de drogas, não. Recuse esses candidatos. O clérigo enfatizou que já viu numa comunidade terapêutica o sofrimento dos que sofrem com os entorpecentes às drogas e desejou que todos escolham candidatos conscientes, comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo, com a família, que sejam antidrogas. Candidatos que tenham moral, né? Que não roubem. Pelo amor de Deus. Queda de preço agora, vamos falar de queda de preço. A Anatel determina repasse da redução do ICMS ao cliente da telefonia e internet. Hein? Devolução deve ser feita em até 15 dias. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, determinou às prestadoras de serviços de telecomunicações o repasse imediato aos consumidores da redução das alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS. Então, tem que cair, né, a tarifa do telefone, tem que cair. O presidente Jair Bolsonaro conseguiu aí uma aprovação no Congresso de uma redução do ICMS. Então, se reduz o imposto, tem que cair, né? Redução do ICMS que é cobrado pelo governo do estado. Moradores de rua e andarilhos em Colatina. Olha, aparentemente a zona urbana de Colatina está com um número maior de andarilhos e moradores em situação de rua. A Praça Sol Poente e imediações das ruas Advalter Ribeiro Soares, Florisvaldo Caetano, Travessa Michel Dalla e o calçadão da Avenida Beira Rio são pontos em que os homens e mulheres nessa situação circulam. Um morador deparou-se com um jovem dormindo debaixo de uma escada pela qual passou num beco que dá acesso às ruas Florisvaldo Caetano e Advalter Ribeiro Soares, no bairro Pôr do Sol ali, debaixo da escada. A pessoa tomou até um susto. Num canteiro da rua Luiz Dalla Bernardina, no centro, ao lado da Praça Sol Poente, uma mulher mora numa barraca de camping, num canteiro, hein? Num canteiro. Situação difícil, né? Morar numa barraca de camping. Vamos à pesquisa informal de preços agora. Você quer saber, né? Olha, tratamento odontológico, R$ 1.500, hein? Tratamento com obturação em 6 dentes. Todo mundo fala que o tratamento dentário é caro, né? R$ 1.500 um tratamento odontológico com obturação em 6 dentes. Foi no COP, Centro Odontológico do Povo Limitada, na Avenida Getúlio Vargas, número 346, primeiro andar, no centro de Colatina. É uma clínica, né, que funciona na Praça Municipal de Colatina. Olha, compras, mercadoria, eu comprei. Todo mundo sabe, quem me segue já sabe, que eu sempre pesquiso antes de comprar algum produto para minha casa. Eu pesquiso em 2 a 3 estabelecimentos. Quando eu encontro o preço mais baixo, eu compro e digo para vocês onde foi que eu comprei. Eu comprei, por exemplo, coxa de frango Uniabis,
o quilo, R$ 9,98 no Supermercado Romano, Praça Dom Pedro I, número 70, bairro Vila Nova, hein? Comprei também queijo de soro de leite, da marca Sensação, o quilo, R$ 19,99. Foi no Supermercado Casa Grande no último sábado. Foi sábado ou sexta? Foi na sexta-feira, dia 23. Então, tem mais ainda? Comprei cola instantânea, adesivo instantâneo. Você já comprou alguma vez? Tem viscosidade média, serve para metais, papéis, madeiras, porcelanas, borrachas, plásticos, cortiças e outros. A marca Tec Bond Saint-Gobain. 20 gramas, paguei R$ 8,90 no tubinho com 20 gramas. Comprei na Casfer ferragens, parafusos, máquinas e ferramentas na Avenida Presidente Kennedy, número 12, bairro Vila Nova, Colatina. O telefone 999370936 e 30469693. É uma nova loja, né? Eu não conhecia essa loja. Casfer, ferragens, parafusos, máquinas e ferramentas, na Avenida Presidente Kennedy, bairro Vila Nova, lá no começo da Avenida Presidente Kennedy. Vamos a outra informação. Nota de Colatina: ruas com paralelepípedos ninguém merece, hein? Prejudicam moradores e motoristas. Muitas vias públicas de Colatina carecem de uma melhor pavimentação, condizente com a modernidade do século XXI. Não há como compatibilizar desenvolvimento e ruas revestidas com ultrapassados paralelepípedos na zona central da cidade. Essas pedras retangulares ou quadradas são encaixadas na pista com areia, gerando poeira e, não raro, falta de uniformidade no piso. A estética da zona urbana fica também prejudicada, a não ser em cidades históricas tombadas pelo patrimônio público. Exemplos de ruas que necessitam de um asfaltamento fino ou mais grosso, mais espesso, são a Rua de Walter Ribeiro Soares, atrás do Supermercado Três Irmãos. Olha, é uma rua pessimamente calçada, com paralelepípedos, precisa de asfalto. E a Travessa Jaldate Rachid, que liga a citada rua à Cidade Alta, sendo opção quando a Rua Humberto de Campos encontra-se interditada. Essa Travessa Jaldate Rachid, além dos lisos paralelepípedos, é um declive que frequentemente dificulta a subida de veículos automotores, principalmente quando molhada em tempos chuvosos. Na minha opinião, engenheiros de tráfego saberiam orientar sobre uma melhor pavimentação e correção do acesso da Jaldate Rachid a Humberto de Campos. Tem um acesso de uma rua a outra, então essa rua precisa de um asfalto ou um calçamento com bloquetes. O paralelepípedo está muito liso, gente. Perigosíssimo. Futebol masculino, 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, hein? Olha, a rodada do Brasileirão Série A foi aberta no último domingo, dia 25 de setembro, quando jogaram São Paulo e Avaí. Agora, nesta terça-feira, dia 27 de setembro, tem muitos jogos, hein? Quer conferir aí os jogos desta terça? Vou passar para vocês. Tem Santos e Atlético Paranaense na Vila Belmiro às 21 horas. Só tem um jogo hoje? Só Santos e Atlético Paranaense, pelo que eu estou vendo aqui na tabela. Olha, na quarta-feira, dia 28, aí sim tem mais jogos. Fluminense e Juventude no Maracanã às 19 horas. Corinthians e Atlético Goianiense no estádio Neoquímica Arena, 19 horas, né? Fortaleza e Flamengo também jogam na quarta, no Castelão, às 19 horas. Coritiba e Ceará no Couto Pereira, no mesmo horário. Cuiabá e América Mineiro na Arena Pantanal, às 21 horas. Atlético Mineiro e Palmeiras no Mineirão, às 21h45. Internacional e Bragantino no Beira-Rio, às 21h45. Goiás e Botafogo na Serrinha, 21h45 também. Então, jogos nesta terça e na quarta-feira. A tabela para você aqui, hein? E o Brasileirão é Verdão, hein?
na minha opinião. Eu acho que o Palmeiras segue líder absoluto do Campeonato Brasileiro Série A com 57 pontos. O segundo lugar é do Internacional com 49, um à frente do Fluminense com 48 em terceiro. O quarto colocado é o Flamengo com 45 pontos. Na minha opinião, vai dar Palmeiras, vai dar o Verdão, na minha opinião. Não sei o que vocês acham, mas na minha opinião vai ser o Verdão, né? Olha, a gente fala que, comenta que o impresso vai acabar. Não acaba não, nessas eleições o que tem de impresso por aí não está no gibi. Em tempo de mídias sociais, comunicação em papel segue forte. Há poucos dias das eleições e na reta final das campanhas, o volume de envio de correspondências, sobretudo por candidatos e partidos, é alto. A gente pensa que com a substituição pelas mídias digitais, não há mais espaço para a comunicação em papel, mas isso não é verdade, segundo a Superintendente Nacional de Canais dos Correios, Paula Gnatti. Em entrevista que ela concedeu ao programa Repórter Nacional da Rádio Nacional, Gnatti lembrou que a vantagem do serviço de mala direta para candidatos e partidos neste período é a mesma, oferecida a empresas, organizações não governamentais, as ONGs e profissionais liberais. É poder segmentar o envio. Mesmo com rede social e WhatsApp, ainda é muito utilizada a mala direta. O tradicional continua forte, enfatizou. Quem não tem mailing, já que é uma dificuldade ter número de todo mundo e alcance em mídia social, pode contar com a mala não endereçada e destinar aquele objeto para aquela região-alvo, para aquela cidade ou para aquele conjunto de municípios em que o candidato tem que conversar com a população e muitas vezes não tem um meio de fazê-lo. Os TRS também são beneficiados, hein? Segundo Gnatti, os Correios colocam à disposição dos tribunais regionais eleitorais, TRS, um conjunto de serviços para o período eleitoral. Além de fazer o pagamento da alimentação dos mesários por meio do vale postal eletrônico, a empresa realiza o transporte do material de apoio a ser utilizado nas urnas eleitorais e o próprio equipamento. Neste ano, por exemplo, temos mais de 100 mil urnas transportadas pelos Correios. Algumas já foram transportadas antes mesmo do período eleitoral, com essa possibilidade de fazer a organização das urnas pelas zonas eleitorais. Outras serão transportadas pelos Correios até as eleições, seja primeiro turno ou segundo turno. E agora vamos aqui à tabela do Auxílio Brasil. A Caixa Econômica já está pagando a parcela de setembro do Auxílio Brasil, né? R$600 no mínimo. Vamos ver quem recebe neste fim de mês. Olha, nesta terça-feira, dia 27, recebe quem tem o NIS final 7. Na quarta-feira, dia 28, NIS final 8. Na quinta-feira, dia 29, NIS final 9. E na sexta-feira, dia 30, último dia do mês, NIS final 0. Ok? E agora eu chamo vocês para doar sangue. Vamos doar sangue, gente? Autoridades sanitárias de Colatina solicitam sempre o comparecimento dos doadores ao Hemocentro a fim de regularizar a situação do banco de sangue. Quem tiver condição de doar sangue, vai lá, porque ajuda pessoas que estão nos hospitais necessitando de cirurgias. A unidade de receptora de sangue de Colatina fica na rua Cassiano Castelo, em frente ao Hospital Silvia Vidos. Um dos telefones é 3717-2800. DDD de Colatina é 27. Telefones importantes eu passo para vocês. Você sabe o telefone da Polícia Rodoviária Federal? É 191. Telefone da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, 166. Ouvidoria, fale com a gente da Prefeitura de Colatina, 997-80-5806. Campanha antipólio vai até o fim do mês, hein? Olha, irá até o dia 30 de setembro, sexta-feira.
está terminando a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, a paralisia infantil. O objetivo é imunizar crianças de até 5 anos. Há 30 anos não se registram casos de poliomielite no Brasil, mas o vírus fica circulando entre os países e não se pode descuidar. A paralisia pode imobilizar para sempre os membros inferiores e posteriores da pessoa. Gasolina mais barata no Espírito Santo, eu fiz uma pesquisa informal e encontrei a R$ 4,79. É a rede de postos Caxias do Sul, próximo da estação de pedágio da Eco 101 na Serra Espírito Santo, estava comercializando o litro de gasolina comum por R$ 4,79. Outro local do preço mais baixo é em João Neiva, município de João Neiva, R$ 4,89 nos postos do município. Eu pesquisei lá, todos os postos que eu pesquisei, R$ 4,89. Preço bem diferente, por exemplo, de Colatina, onde o preço mais em conta é R$ 5,25 no posto Anacleto, bairro Carlos Germano Naumann, antigo Córrego do Ouro. Telefone do Cine, para você que vai procurar emprego, 3721-7102. Endereço do Cine, Avenida Getúlio Vargas, número 98, no centro da cidade. Olha, eu pesquisei no painel do Cine de Colatina recentemente e vi lá 20 vagas para servente de reflorestamento, 10 para motoboy, 12 para movimentador de mercadorias, 5 para auxiliar técnico florestal, 4 para auxiliar de produção, 3 para ajudante de obras, 3 para pedreiro, 3 para ajudante de eletricista, 3 para nutricionista. Meu Deus, tem bastante vagas. Vai lá, não sei se continua ainda, porque às vezes as vagas são preenchidas. Vamos ver as missas da Catedral de Colatina nesta terça-feira, dia 27 de setembro? Confira comigo. Hoje tem somente uma missa, celebração da palavra. Não tem missa hoje na Catedral, será celebração da palavra. Você vai ter a comunhão, mas não tem um padre celebrando para a transubstanciação. As hóstias consagradas já são levadas diretamente ao altar, não é? Então, celebração da palavra nesta terça, dia 27, com o diácono David José Langa Lopes, na Catedral de Colatina. Mais informações, se você tiver dúvida, o telefone é 2102-5010, telefone da Secretaria Paroquial, que funciona no horário das 8 às 11 e das 13 às 18 horas. Paróquia Santa Clara, no Mosteiro das Irmãs Clarissas, tem missa de segunda a sábado às 7 horas da manhã e aos domingos às 8 horas. O telefone da paróquia do Mosteiro das Irmãs Clarissas, 3721-0864, o telefone fixo. Telefone da paróquia Imaculado Coração de Maria, bairro São Silvano, é o bairro mais populoso, mais movimentado economicamente de Colatina, 99507-2251. Irmãos e irmãs, vamos à cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no fechamento dos negócios na segunda-feira, 26 de setembro de 2022. O Arábica Bebida Dura, R$ 1.220. O Arábica Bebida Rio, R$ 1.038. Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 721 a saca. Mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou em alta de 2,5%, cotado a R$ 5,38. A Bolsa de Valores teve baixa de 2,3%, totalizando 109.114 pontos. Então são as notícias da economia. Incêndio e morte em Vitória. Uma jovem de 29 anos morreu após o incêndio que atingiu o imóvel onde dormia no bairro Maria Ortiz, em Vitória, Espírito Santo. O acontecimento se deu no domingo, dia 25, em uma casa de madeira que ficou completamente destruída. Olha, Polícia Rodoviária Federal apreende mais de R$700 mil. Uma grande apreensão de dinheiro, de dinheiro, armas e munições foi realizada por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal em Icó, no Ceará.
Um homem foi preso em flagrante durante a ação. Policiais rodoviários federais fizeram uma busca minuciosa num automóvel localizando 2 armas de fogo, sendo uma pistola Taurus .40 registrada em nome do motorista e uma pistola Glock .40 registrada como propriedade de um órgão oficial. Os policiais também encontraram 65 munições de pistola calibre .40 e 8 munições de fuzil. No total, dentro de malas foram encontrados R$ 704.100 em notas de 50 e de R$ 100. O caso se deu no quilômetro 383 da BR-116, no sábado, dia 25. O motorista do veículo informou que estaria levando dinheiro como encomenda para o interior da Bahia. O homem foi preso em flagrante pelo crime de porte de munição de uso restrito e foi encaminhado para a Delegacia Regional de Icó para prestar esclarecimentos sobre a origem do dinheiro. Armas em mais de R$ 700 mil. Amigos e amigas, agora atualidades, hein? São notícias que servem para qualquer época porque são atuais e enriquecem o nosso intelecto, a nossa mente, esclarecem, elucidam. Vou falar sobre vegetais frescos que não necessitam mais de prazo de validade no Brasil a partir deste ano de 2022. As embalagens de vegetais frescos não precisam mais vir com prazo de validade no Brasil. O objetivo é evitar o desperdício de alimentos. Pela cor, cheiro ou toque, a pessoa consegue saber se os vegetais estão bons para o consumo. Antes, com a data limitando o consumo, os produtos com prazo de validade vencido iam parar no lixo. Nenhum outro destino, como doação, por exemplo, era aceito. Os comerciantes eram penalizados pelos órgãos de defesa do consumidor quando mantinham vegetais embalados fora da validade. Com isso, o resultado era muito desperdício. E segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, 30% de alimentos são desperdiçados. É bom lembrar, no entanto, que todos os alimentos expostos em estabelecimentos comerciais continuam tendo que atender aos requisitos mínimos de qualidade. Ou seja, tem que estar limpos, firmes, inteiros, isentos de odores estranhos, né? Odores estranhos, claro, e insetos vivos ou mortos. A informação é do Ministério da Agricultura. Higiene e saúde. Você cuida de seu corpo? Você faz a sua higiene? Atenção, homens, hein? É necessário aparar as unhas dos pés, pelo menos de 2 em 2 meses. Assim como se aparam as unhas das mãos, é necessário também fazer o mesmo com as unhas dos pés, a fim de deixar os membros inferiores higienizados. Para fazer isso, recomenda-se um cortador de unhas resistente e de tamanho médio. O aparelho pequeno pode exigir muito esforço e às vezes quebra. Há também quem use tesoura, mas neste caso tem que ser bem amolada, hein? O cortador, no entanto, parece ser mais prático e eficiente. Veja como fazer o autosserviço escrevendo no campo de busca do YouTube: cortar unhas, aparar lâminas dos dedos, por repórter Paulo Maciel. Lá tem um vídeo mostrando como fazer. Intelectuais, filósofos e pensadores. Você conhece algum? Olha, eu vou falar de pensadores da história passada. Blaise Pascal, da França, viveu entre 1623 e 1662. Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, Argélia, viveu entre 354 e 430. Immanuel Kant, da Alemanha, viveu entre 1724 e 1804. Jean-Jacques Rousseau,
suíço, viveu na França, 1712 e 1778. Euclides, de Alexandria, viveu entre 360 a 295 a.C. Friedrich Nietzsche, da Alemanha, 1844 a 1900. René Descartes, França, 1596 a 1650. Platão, da Grécia, viveu entre 428, mais ou menos nessa época, antes de Cristo, a 347 antes de Cristo. Aristóteles, da Grécia, viveu entre 384 a 322, também antes de Cristo. Tem mais um aqui famoso, Sócrates, viveu entre 470 e 399 antes de Cristo. E agora eu falo para você outra coisa sobre desenho oriental. Você sabe o que é anime? Anime ou anime? A pronúncia pode ser anime ou anime. Para os ocidentais é o desenho animado da cultura japonesa. Para os japoneses é todo tipo de desenho animado. A principal característica são os olhos muito grandes e bem definidos. Senhor do tempo. Jesus age na hora certa, não se adianta e nem se atrasa, pois ele é o Senhor do tempo, ele é o Deus eterno. Se é eterno, para ele não tem ontem, não tem amanhã, no sentido de contagem de tempo, pois a eternidade é a ausência de tempo. Quando ele diz que ainda não chegou a sua hora nas bodas de Caná, Jesus se refere à realidade humana, que tem ali uma quantidade de tempo, desde o nascimento até a morte, dentro da eternidade. Essa informação é do canal no YouTube do pastor Paulo Seabra. Para pensar agora, atenção, vamos pensar um pouquinho? Você não morrerá eternamente por causa do pecado que cometeu, mas por causa da graça de Deus que você recusou. Pense nisso. O editor da Bíblia é o Espírito Santo de Deus. Messias, vamos falar sobre o Messias? Jesus Cristo entrou na história e na cruz do Calvário amarrou o homem valente do mundo, Satanás. Jesus dominou o maligno. O apóstolo São Paulo diz que Deus nos tirou de debaixo da autoridade do império das trevas e nos levou para o reino do Filho de seu amor. Quando o Evangelho, palavra de Deus, é pregado com fidelidade, o coração do ser humano é aberto. Vamos raciocinar mais um pouquinho? Vamos pensar mais um pouco? Para raciocinar, pense bem. Se Deus escolheu alguém, é porque vê algo nessa pessoa que ele pode usar. A pessoa pode ser um instrumento. Esse escolhido deve fazer a vontade de Deus. Deus sabe de tudo, hein? Deus nunca escolhe errado. As pessoas é que erram em suas escolhas. Deus sabe do passado, do presente, do futuro. A vitória do ser humano nunca virá de sua própria capacidade, e sim de Deus. Você quer conhecer uma pessoa de verdade? Dê a ela poder. Aí você vai conhecer essa pessoa. Para o cristão refletir, o sacrifício de Cristo se renova misticamente a cada missa, hein? Você que é católico, atenção. Você que não é também, gosta da Igreja Católica. A ação do anticristo é negar a Eucaristia, negar a Santa Missa. Constatação: somos corpo e alma. O parágrafo 367 do Catecismo da Igreja Católica diz que o ser humano é formado de corpo e alma. A alma é espiritual e o corpo é material. A morte é quando o corpo se separa da alma. O espírito está
junto com a alma. É esclarecimento do professor Felipe Aquino no seu canal do YouTube. Agora uma coisa, você concorda? Pais educam, professores ensinam. Hein? Você concorda? É um entendimento de algumas pessoas sobre o tema relacionado à escola. Pais educam, professores ensinam. E o Deus dinheiro? Você já ouviu falar que alguém tem o dinheiro como Deus? O dinheiro não poderá nos acompanhar após a morte. O máximo que ele poderá nos dar é um bom funeral. A nossa família é o maior patrimônio aqui na terra. Palavras do pastor Hernandes Dias Lopes, hein? No seu canal do YouTube. Frases, agora temos aqui algumas frases. A Bíblia é o maior manual de comportamento humano do mundo. Pastor Silas Malafaia, numa pregação. Agricultura. A cidade não vive sem o campo, mas o campo pode viver sem a cidade. Destinos da alma. Destino primeiro, céu. Pode ter também destino segundo, purgatório. Ou o destino terceiro, que eu não desejo para ninguém, que é a danação eterna, mais conhecida como inferno. O corpo terá propriedades diferentes no inferno. Você sabe o que significa lícito? Significa conforme as regras. Você sabe o que significa válido? Quando ocorre, quando acontece. Para raciocinar, Deus criou o mundo para revelar a sua glória, segundo informa o professor Felipe Aquino em seu canal no YouTube. A criação revela a glória de Deus. Tudo revela a glória de Deus. E não existe nada mais maravilhoso na face da terra do que o ser humano, pois fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O homem, o ser humano, é a glória de Deus, segundo o santo Irineu de Lyon. Só nós temos a liberdade, a vontade, a consciência, a imaginação, a memória, os sentimentos. Só nós podemos gozar das coisas maravilhosas que produzimos, como a casa para morar, o carro para se locomover, o avião para viagens mais rápidas. Pena que o homem, às vezes, longe de Deus, use tão mal a inteligência para coisas nefastas. Mas tudo que Deus fez é bom. Deus não autorizou ninguém a fazer coisas erradas, a pecar. Deus criou o mundo para revelar a sua glória. Agora eu quero falar sobre a Santíssima Trindade. Você sabe o que é a Santíssima Trindade? É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas numa só, formando, um único Deus. É difícil de explicar. Mas, assim como a água tem 3 estados, e é uma só, a água pode ser vapor, pode ser gelo e pode ser líquida. E é uma só, é água. Assim a gente pode entender um pouquinho a Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas num único Deus. E agora eu quero falar dados sobre o Brasil, nosso querido Brasil. O Censo 2022 teve como objetivo visitar os municípios brasileiros em sua totalidade. São cerca de 213 milhões de habitantes em mais de 70 milhões de domicílios nos 5.570 municípios brasileiros. Olha, o Brasil tem 5.570 municípios. A pesquisa, às vezes a pessoa não tem noção da importância da pesquisa. A pesquisa serve para revelar, entre outras informações, as características dos domicílios, a identificação étnico-racial, nupcialidade, núcleo familiar, fecundidade, religião ou culto, deficiência, migração
interna ou internacional, educação, deslocamento para estudo, trabalho e rendimento, deslocamento para trabalho, mortalidade, autismo. Então são vários dados que o censo consegue recolher. Realizado a cada 10 anos, o censo demográfico é a principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios do país. E agora eu quero falar um pouquinho sobre a história da igreja. É também uma informação passada pelo professor Felipe Aquino no seu canal no YouTube. Missão de evangelizar o mundo. Olha, a Igreja Católica possuiu já, olha só, no passado, possuiu 40 mil quilômetros quadrados de terras, fruto de doações, hein? Tudo foi tomado em guerra comandada por Vítor Emanuel II. Então, a igreja possuiu 40 mil quilômetros quadrados que foram tomados por Vítor Emanuel II, um rei. Somente a Condessa de Canossa doou várias cidades para a igreja, que foram tomadas em guerra. O Estado Pontifício foi fundado no ano de 732. O Papa Pio IX, que tinha um exército de 10 mil soldados, assinou a rendição para que não houvesse batalha e derramamento de sangue. Hoje, na atualidade, o Vaticano tem meio quilômetro quadrado, que consiste num pequeno estado dentro de Roma, a capital italiana. O Papa Pio XI assinou em 1929 o Tratado do Latrão com Benito Mussolini. Esse tratado foi para manter esse pequeno território sede da igreja. Não há espaço nem para um aeroporto. A igreja precisa desse pedacinho de terra para salvar o mundo, disse o pontífice na época. A igreja recebeu de Cristo a missão de evangelizar o mundo inteiro. Foi Cristo quem disse: ide pelo mundo e evangelizai. Uma determinação do próprio Messias. O Papa é considerado chefe de Estado e o Vaticano tem assento na ONU. No entanto, a igreja tem usufruto, mas não a propriedade, ou seja, não pode alienar ou vender os bens. Só pode usar de acordo com o tratado internacional. Um abraço para você. Shalom Adonai, expressão hebraica que significa a paz de meu Senhor, a paz de Deus.